5 bebidas que destroem a sua circulação e entopem as suas artérias. Então hoje nós vamos falar sobre as 5 piores bebidas para a sua circulação. Então essas bebidas vão aumentar o seu risco de diabetes, vão aumentar o seu risco de pressão alta, vão aumentar o seu risco de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, vão aumentar o seu risco de colesterol alto, enfim. Essas bebidas, em última análise, também vão aumentar o seu risco de infarto, de AVC, de problemas no fígado, de problemas nos rins. E essas doenças costumam ser silenciosas, só que elas fazem estragos enormes muito antes de serem identificadas. Então, por exemplo, uma pressão alta, ela é tão silenciosa que muitas vezes a pessoa só vai descobrir que tem pressão alta quando ela está com insuficiência renal e o pessoal vai investigar a causa do problema. E a pressão alta, o que acontece? O sangue exerce muita pressão na parede das artérias, isso sobrecarrega o coração, sobrecarrega as artérias e gera um problema chamado hipertrofia do ventrículo esquerdo, que aumenta a chance de insuficiência cardíaca, de coração grande, de coração fraco. E essa pressão alta, esse excesso de pressão arterial, pode gerar pequenas fissuras nas suas artérias, o que favorece o aparecimento de aterosclerose. Quem está me ouvindo aí, está me ouvindo bem? Pessoal, por favor, dá um retorno para mim aqui no chat, nos comentários, e me diga se vocês estão me escutando bem. Ontem eu tive um problema com o microfone, quero saber se hoje está tudo certo. Então, como eu ia dizendo, essas pequenas fissuras geradas pela hipertensão nas artérias facilita o acúmulo das placas de gordura, colesterol e outros resíduos nas artérias, que é o que a gente chama de aterosclerose. Então, quando a pessoa fala, doutor, estou com uma artéria entupida, isso significa que você está com aterosclerose nessa artéria. E uma das causas que aumentam, dos fatores que aumentam o risco de aterosclerose é justamente a hipertensão. E o problema das bebidas é que elas são consumidas sem muito pensamento. Então a gente está almoçando, a gente está jantando, a gente está com calor, e a gente pega, abre uma bebida, abre a latinha e toma, e nem se dá conta do que está consumindo. Só que algumas dessas bebidas podem não ser tão inocentes assim. E muitas delas, que a gente já vai falar daqui a pouco, eu tenho certeza que você julga inocente, porém, ela não é tão boazinha assim. Então hoje a gente vai falar sobre 5 bebidas que devem ser evitadas por pessoas que têm pressão alta, por pessoas que têm diabetes, que têm colesterol alto, que têm problema no fígado, que têm problema no rim e principalmente que devem ser evitadas por pessoas que têm problemas de circulação, porque são justamente os problemas circulatórios os maiores responsáveis por mortes na atualidade no mundo inteiro. Então a causa número 1 de morte não é uma infecção, não é o câncer, não é acidente de carro, não é violência, não. A causa número 1 de morte são as causas circulatórias, principalmente o infarto e o AVC. Então, pessoal, muito cuidado com essas bebidas. E a nossa quinta bebida de hoje na verdade, são as bebidas açucaradas. Quais são as bebidas açucaradas? Refrigerantes, chá gelado, mate, iced tea, que mais? Refresco natural, Guaracamp, Guaravita. Todas essas bebidas têm muito açúcar adicionado. E o que o açúcar adicionado causa? Sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão, resistência insulínica, gordura no fígado. Esses alimentos, essas bebidas também podem ter altos níveis de sódio, pessoal. E o problema das bebidas açucaradas é que elas podem anular os benefícios de outros hábitos saudáveis. Então, de que adianta você comer bem, né? Fazer um bom almoço. Então, você vai pegar lá uma fonte de proteína magra, vamos pegar que você fez um omelete com 3 ovos. Ótimo, muito bom. Então, você comeu um omelete, comeu uma porçãozinha de arroz integral, comeu uma porçãozinha de feijão, e o resto você botou de salada, né? De alface, tomate, cebola, rúcula, enfim, berinjela, abobrinha, enfim. Só que
Esse prato está ótimo, muito bom. Tem proteína, carboidrato, fibra, vitamina. Agora, junto desse prato, você vai e toma 2 litros de Coca-Cola, porque estava calor. Então, de que vai adiantar você comer bem se você está tomando uma bebida que vai te envenenar, que está cheia de açúcar? E vários estudos, pessoal, vários estudos mostraram, na verdade, que o consumo regular de bebidas açucaradas aumenta significativamente o risco de doença cardíaca, de doenças neurológicas. Então, o consumo de açúcar excessivo está associado, sim, ao maior risco de demência. Então, por favor, evite essas bebidas, ok? Quais são as alternativas? Água, chá sem açúcar, né? Água com gás, com um limãozinho espremido. Essas são as melhores opções. Ah, doutor, e o refrigerante zero? Pode? A gente vai falar do zero daqui a pouco. A gente vai falar daqui a pouco do zero, tá bom? Então, nosso quinta bebida que deve ser evitada são as bebidas açucaradas. Quarta, pessoal, essa aqui todo mundo vai saber, que é o álcool, né? O álcool em excesso, principalmente. O pessoal diz, não, consumo moderado de álcool pode ter benefícios para o coração, para a circulação, principalmente se for um vinho tinto. Bom, os benefícios do vinho tinto você também conseguiria, muito provavelmente, se consumisse a uva vermelha, in natura. O álcool, ele é danoso. O álcool, ele prejudica a saúde do nosso fígado. Ele prejudica a saúde do nosso intestino. O álcool torna o nosso intestino mais poroso, podendo causar aquela síndrome do intestino permeável, que aumenta a inflamação, que aumenta o seu risco de você ter alguma intolerância alimentar, que pode aumentar o seu risco de câncer, né? Porque a inflamação ela está associada ao câncer. Então, o álcool ele deve ser evitado, principalmente por quem tem má circulação, porque ele pode contribuir para aumento da pressão arterial, pode contribuir para danificar o músculo do coração, contribui para a aterosclerose. E um ponto aqui do álcool, que inclusive existe uma doença chamada cardiopatia alcoólica, que é uma doença do coração diretamente relacionada ao consumo excessivo de álcool. O consumo de álcool ele pode aumentar o seu risco de uma fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia cardíaca, que aumenta o seu risco de coágulos, de trombose, de AVC, de coração fraco, que é a insuficiência cardíaca. O álcool também pode interferir na absorção de nutrientes, como as vitaminas do complexo B, a vitamina C. Então, pessoal, por favor, se possível, evite o álcool. Se você tem má circulação, principalmente, o álcool vai ser um grande inimigo do seu organismo. Ele já é um inimigo do seu organismo, mesmo em quem não tem má circulação, mas em quem tem má circulação, ele é ainda pior, ok? Então, vamos maneirar no consumo de álcool. Doutor João, isso significa que eu nunca mais vou poder tomar uma taça de vinho com meu marido no sábado à noite, no dia dos namorados? É isso que você está dizendo? Claro que não, pessoal. Lógico que não. Consumo moderado de álcool, ele faz parte de um estilo de vida saudável se você gosta de álcool, né? Se você gosta da sensação que te traz, se te deixa mais leve, se te deixa mais alegre, se você gosta do sabor, não tem problema você consumir uma vez ou outra. Agora, você consumir todo dia, ou você consumir grandes quantidades toda semana, aí a gente vai ter um problema. Que as pessoas falam, não, doutor, quase não bebo, só bebo um vinho. No fim de semana, no sábado. Aí você pergunta, quanto de vinho você bebe? Pouca coisa, doutor. Quanto? Só umas 2 garrafas por sábado. Pessoal, isso é muito, né? Vamos combinar. É muito. E você concentrar o excesso de bebida num dia só, que é o que a gente chama de binge, de compulsão, de binge drinking, é tão perigoso quanto você dividir essas doses ao longo da semana, ok? Então, pessoal, o álcool ele é perigoso e você deve evitá-lo, tá bom? Terceira bebida que a gente deve evitar são bebidas com alto teor de cafeína. Então, são os energéticos, são algumas dessas bebidas enriquecidas, em alguns casos o café, em alguns casos certos tipos de chá, porque a cafeína em excesso pode aumentar a pressão arterial, mesmo que temporariamente,
mas em pessoas sensíveis pode causar hipertensão sustentada. Vamos pensar, uma pessoa que é mais sensível ao café, só que ela toma café todos os dias, e muitas pessoas, quando tomam café, não tomam uma xícara de café, tomam 7, 8, 10 xícaras de café por dia. E o que coloca no café? Açúcar, que vai piorar também. O energético, esse Red Bull da vida, Monster, o que tem? Açúcar. O chá, a pessoa vai colocar açúcar também. Então, essas bebidas ricas em cafeína, além de terem açúcar, elas podem aumentar a sua frequência cardíaca, contribuir para arritmias, que são distúrbios do ritmo cardíaco, podem afetar o seu sono, que indiretamente afeta a pressão cardiovascular, afeta a pressão arterial, afeta a saúde cardiovascular. Então, a pessoa que dorme mal, ela tem maior risco de pressão alta, de diabetes, de colesterol alto, de ter problemas cardíacos. Então, as opções aqui é, primeiro, você não tomar esses energéticos, principalmente esses cheios de açúcar, e, para quem é mais sensível à cafeína, pode optar aí pelo café descafeinado ou por algum chá que não tenha cafeína. Basicamente, dos chás que a gente tem aqui contato que tem cafeína, que são mais famosos, são o chá verde e o chá preto, tá bom? Chá de camomila, chá de alecrim, chá de erva cidreira, esses chás não têm cafeína, tá bom? Pessoal, a bebida número 2 aqui é considerada saudável por muitos, só que ela pode não ser tão inofensiva assim. Antes de falar a bebida número 2, eu peço que você se inscreva em nosso canal. É a primeira vez que você está me assistindo? Você caiu de paraquedas aqui no canal hoje? Ou você já me acompanha há mais tempo? Me conta aí no chat, me conta aí nos comentários, né? Me conta aqui no chat, ou me conta aqui embaixo nos comentários se é a primeira vez que você me assiste, se você já me acompanha há mais tempo, se você já é das antigas. Em qualquer uma dessas hipóteses, caso seja a primeira vez, ou caso você já me acompanhe, se você ainda não estiver inscrito no canal, eu peço por obséquio, por favor, que você aperte esse botãozinho aqui embaixo de se inscrever e também ative o sino das notificações para fazer parte da nossa família do canal Dr. João, que só cresce e que vai ser uma honra ter você com a gente. Então, pessoal, só 10% das nossas visualizações são de inscritos. Os outros 90% são de pessoas que não são inscritas. Então, por favor, se você está gostando desse vídeo, ou se você não estiver gostando também, aperta esse botãozinho aqui de se inscrever e vem fazer parte da nossa família, tá bom? Então, pessoal, nossa segunda bebida de hoje, que muitos consideram saudável, que o pessoal dá para criança achando que está tudo bem, que não tem problema, qual é? São os sucos de fruta, principalmente o suco de fruta industrializado. Qual é o problema do suco da fruta, pessoal? Mesmo o suco onde não se põe açúcar, o que é raro, porque eu te conheço. Eu sei que você gosta de um docinho, eu te conheço. Eu sei que chega o suco de laranja que você pede na padaria para tomar o seu café da manhã e você nem prova o suco. Antes mesmo de você provar o suco, você pega 2 sachêzinhos de açúcar, não é isso que você faz? Você pega 2 sachês de açúcar, abre e joga no suco, mesmo antes de provar. Não é assim que você faz? Eu sei que é assim que você faz. Só que, mesmo que você não colocasse açúcar, o que acontece? O suco de fruta, mesmo sem açúcar adicionado, ele pode levar muitos níveis de açúcar no sangue. E isso acontece porque quando a gente vai beber o suco de laranja, por exemplo, a gente não usa o bagaço, a gente não usa a casca, usa só o sumo, a polpa da fruta. E ainda faz o quê? Coa. Então, o que acontece? Os carboidratos são concentrados e as fibras são perdidas, porque elas estão principalmente no bagaço, na casca e naquilo que é filtrado quando você coa o suco de fruta. Então, isso significa que esse açúcar presente no suco, ele será absorvido muito mais rapidamente e aumentará muito mais drasticamente os seus níveis de açúcar, de glicose no sangue, o que é prejudicial para a sua saúde. E isso acontece porque quando a gente separa as fibras, quando a gente joga fora as fibras,
a gente absorve o açúcar mais rapidamente. Se esse carboidrato estivesse acompanhado das fibras presentes na fruta, o problema não seria tão grande. É por isso que eu recomendo o pessoal que vai tomar o suco de limão que opte pela limonada suíça. Quando a gente bate no liquidificador, a fruta inteira com casca e tudo. E que não coe também, que consuma tudo. Ok, pessoal? Então, o suco de laranja industrializado é um exemplo clássico, né? Ele é rico em vitamina C, só que não tem fibras, só que tem açúcar adicionado, então ele não é uma opção saudável. Da mesma forma que o néctar de uva, que o néctar de goiaba, se você pega a lista de ingredientes do suco, suco de caixinha, aquele suco capo que criança adora para beber no canudinho, você vai ver que entre os primeiros ingredientes vai estar o açúcar. Então, esse açúcar, além do açúcar da fruta, também é capaz de prejudicar a sua circulação e também de entupir as suas veias, ok? A nossa alternativa aqui vai ser consumir a fruta in natura, do jeito que ela é. Até mesmo porque um outro ponto aqui, quantas laranjas são necessárias para fazer um suco? Várias laranjas? Agora, quando você vai chupar uma laranja, a fruta você vai chupar uma laranja, mas para fazer o suco, você vai precisar de 3, 4. Então, esse é um ponto também. Então, essa é a nossa segunda bebida. E a nossa primeira bebida, pessoal? Lembra que eu falei que eu ia conversar com vocês daqui a pouquinho sobre o refrigerante zero, sobre o refrigerante light? Pois é, chegou a hora. E eu vou te explicar por que esses refrigerantes, que essas bebidas com adoçantes artificiais também podem prejudicar a sua saúde. Mas antes eu peço duas coisinhas para vocês aqui. Primeiro, que você dê o seu like, que você curta esse vídeo aqui, tá? Fui direto ao ponto, não enrolei, tempo todo de conteúdo, então deixa a sua curtida aqui, porque assim o vídeo é mais distribuído, você vai ajudar uma pessoa, você tem o poder de melhorar a saúde de uma pessoa apenas dando o like. Então, se você quiser ajudar alguém, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, curta esse vídeo aqui e também compartilha. Utilize esse vídeo aqui como uma forma de demonstrar o seu carinho, de demonstrar o seu amor por alguém, ok? Então, em vez de falar mal do vizinho, em vez de falar mal da prima, em vez de ficar se metendo em como os outros criam o filho, em vez de ficar falando mal de famoso, de fazer fofoca, de mandar notícia falsa, manda esse vídeo aqui. É muito melhor tanto para você quanto para a pessoa que vai receber, tá bom? Então, pessoal, compartilha esse vídeo aqui. Vamos fazer essa mensagem viralizar e vamos botar a meta aqui nesse vídeo de 10 mil curtidas, 10 mil likes, 10 mil gostei, para a gente ter certeza que esse vídeo aqui foi visto por muita gente, que muita gente vai ser ajudada com esse conteúdo, tá bom? Primeira bebida que pode prejudicar a sua circulação são as bebidas com adoçantes artificiais. Refrigerante diet, energético diet, chá gelado diet, que usa sucralose, que usa aspartame. Pessoal, esses adoçantes artificiais, eles podem interferir no nosso metabolismo e, principalmente, eles podem prejudicar a composição da nossa microbiota intestinal, ou seja, eles podem contribuir negativamente para as bactérias que vivem no nosso trato digestivo, que são nossas amigas, que participam de várias funções do nosso corpo. E essa alteração da microbiota intestinal, da nossa flora bacteriana intestinal, essa alteração pode causar resistência à insulina, pode causar aumento da pressão arterial, e, inclusive, um estudo publicado no Journal of Hypertension, né, o Jornal da Hipertensão, indicou que o consumo regular de adoçantes artificiais está sim associado a um maior risco de doenças cardiovasculares. Então, não é porque não tem açúcar, não é porque é zero caloria que é saudável, ok? É claro que você pode tomar uma vez ou outra. É claro que eu acho que o adoçado artificialmente talvez seja uma opção menos ruim, menos pior do que o
original do que o com açúcar, tá bom? Mas ainda assim, não se pode considerar o refrigerante zero, ou o Ice Tea zero, ou o mate zero, ou qualquer outra coisa que seja adoçada de forma artificial, a gente não pode considerar essa bebida como algo saudável. Os dois adoçantes que nós gostamos mais, que são menos prejudiciais, são o esteviol, ok? O esteviol é uma boa opção e a fruta do monge também é uma boa opção, tá bom? O esteviol você consegue encontrar em qualquer mercado. Beleza, pessoal? Seguinte, falei aqui as 5 bebidas que você deve evitar, porque elas podem destruir a sua circulação, elas podem contribuir para o entupimento das suas veias e das suas artérias. Mas, para você que tem problemas de saúde, para você que tem má circulação, que tem diabetes, que tem colesterol alto, que tem ansiedade, para você que tem pressão alta, para você que não consegue dormir bem, saiba que esses problemas de saúde que eu acabei de falar, eles estão relacionados aos seus hábitos, estão relacionados àquilo que você faz no dia a dia. Então, se você não atuar na causa desses problemas, não adianta você tomar remédio, não adianta fazer exame, não adianta você ir falar com o Papa, não adianta, porque o problema não vai ser resolvido. Então, se você tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, se você tem sobrepeso, você precisa modificar os seus hábitos, modificar os seus comportamentos do dia a dia, porque eles são a origem do problema. Então, a origem da sua gordura no fígado, a origem da sua pressão alta, do seu açúcar alto no sangue, é o quê? É a sua alimentação, a sua falta de atividade física, é você fumar, você beber, você ficar nervoso, ansioso com qualquer coisa. É isso que causa esses problemas. E se você não mudar o que causa, não adianta controlar a consequência. Então, de que adianta? Vamos lá. Me responde aí no chat. Me responde aí nos comentários. De que adianta? Vamos lá, vamos pegar aqui o exemplo. Uma pessoa está com sobrepeso, come muito mal, é sedentária e desenvolveu diabetes tipo 2, tá? Então vamos lá, essa pessoa que come mal, está sedentária, né? Não faz atividade física, se alimenta mal, não faz atividade física e está obesa, tá? Com esses 3 fatores aqui. E foi no médico e viu que está com diabetes tipo 2. E o médico prescreveu lá o Glifage, a metformina. Pessoal, responde para mim, por favor, no chat. Por favor, aí no chat e nos comentários. De que adianta essa pessoa que está comendo mal, sedentária e obesa? De que adianta? E também com diabetes. De que adianta ela tomar metformina se ela continua comendo mal, se ela continua obesa, se ela continua sedentária? De que adianta? Ah, beleza, vai controlar lá o açúcar, vai cair o açúcar no sangue, mas ela vai ter efeito colateral, ela vai perder a qualidade de vida dela, ela vai ter que ficar indo no banheiro toda hora porque a metformina dá diarreia. Então, não adianta a pessoa tomar remédio se ela não fizer as mudanças no estilo de vida, se ela não atuar na causa do problema. Eu não estou falando aqui para você parar de tomar o seu remédio, não é isso. Continue tomando o seu remédio. Só pare de tomar se o seu médico orientar. A gente não está numa consulta. Eu não estou falando para você parar de tomar o seu remédio. Estou falando que, se você tem esses problemas, além de tomar o remédio, você também precisa atuar na causa, na origem deles. Senão, o problema não vai ser resolvido e você vai ficar tomando remédio para sempre. Tá bom? Então, é isso que vai acontecer. Então, pessoal, está bem entendido? Vocês entenderam aí muito bem a mensagem que eu tô querendo passar aqui da importância dos hábitos, da importância do estilo de vida? Eu acredito que sim, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, se você quiser ter acesso ao guia completo de como ter um estilo de vida saudável, se você quiser ter acesso ao manual cientificamente comprovado de hábitos, comportamentos do seu dia a dia que podem tratar, prevenir e reverter todas essas doenças que eu mencionei aqui. Então, pode prevenir infarto, derrame, câncer, pode tratar e reverter diabetes,
hipertensão, colesterol alto. Se você quiser ter acesso ao guia completo de quais comportamentos, quais hábitos você deve incluir no seu dia a dia, sem precisar de médicos, de remédios, de exame, de personal trainer, de contratar todo mundo. Se você quiser ter acesso a isso, eu recomendo muito que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, onde eu te mostro 100 hábitos cientificamente comprovados em que vão te dar a oportunidade de, mais uma vez, prevenir, tratar e reverter as principais doenças da atualidade sem médicos, sem exames e principalmente sem remédio. Então, se você fizer o que está escrito, é muito possível, por exemplo, que você não precise mais tomar remédio para diabetes, que você não precise mais tomar remédio para pressão alta. E eu tenho certeza que se você vive assim, você quer melhorar, você quer mudar de vida. Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90 na versão digital, ok, pessoal? Só tem versão digital, não tem livro físico. E se você não gostar do livro, não se preocupe, garantia incondicional de satisfação. Doutor João, o que é isso? Eu devolvo o seu dinheiro. Por quê? Se você ler e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Então, corre o risco de ter que devolver o dinheiro e também de ter que pagar uma multa para a plataforma que tem a multa do reembolso, que é cobrada do escritor. Então, eu corro o risco de ter que pagar essa multa, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tenho certeza que esse livro vai transformar a sua vida para melhor, desde que, obviamente, você coloque em prática. Não adianta só ler e não fazer nada. Tem que ler e colocar em prática. E eu sei que quando você ler e colocar em prática, você vai ficar muito grato a mim por ter te indicado o livro, mas também, principalmente, vai ficar muito grato a você por ter feito esse investimento naquilo que você tem de mais valioso, que é a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então não tem desculpa para você não adquirir o livro. O risco dessa operação é todo meu. Eu tenho. Eu me comprometo aqui a fazer o reembolso se você não gostar, tá bom? Então faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários ou nesse link aqui que eu vou colocar agora aqui em nosso chat para quem está comigo ao vivo. Ok, pessoal? Então, olha, clica aí, primeiro link da descrição, link fixado nos comentários ou esse link que eu vou colocar agora para vocês no chat. Vou fixar aqui, fixar a mensagem do livro, pessoal. Então, ó, clica aqui se você estiver comigo ao vivo no chat para adquirir o seu livro, tá? Me dá uma nota aqui para esse vídeo de 0 a 10. O que você achou dessa live onde falamos sobre bebidas que podem prejudicar a sua circulação e entupir suas veias e artérias? Enquanto você deixa a sua nota, que é muito importante aqui para gente, muito fundamental que você nos avalie, que você diga o que você está pensando, porque aí a gente pode melhorar, a gente pode fazer ajuste, que o nosso objetivo aqui é sempre levar informação de qualidade para você e de uma forma que seja agradável também, tá bom? Então, obrigado aí por deixar a sua nota, pela sua audiência. Vamos ver quem está aqui com a gente. Vou mandar um abraço para Marta Maria de Pernambuco, Lourdes Albuquerque. Calma aí que eu vou pegar uma aguinha, que a minha garganta está seca. Lourdes Albuquerque. Abraço para Tana Maria Patriota, para Ivone Oliveira de Mesquita. Abraço para Vanusa Alves Neves. Para o Luiz Lima Carvalho, Maria de Lourdes, Adriano Alves Rondônia, Alzira Vieira de Carvalho, Alma Ruth La Rosa, Socorro Soares, Marilene Dias Martins, Eliana Maria Pacheco Cordeiro, Madame Dragon Branca. Abraço para Tânia Abreu Medeiros, Lúcia Franca de Uberlândia, Madalena Inácio, Morena Lopes, gaúcha do Rio Grande do Sul. Valeu, primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Morena Lopes. Já se inscreve aqui, hein? Já se inscreve no canal e vem fazer parte da família. Abraço para minha amiga Lúcia Stockler, Maria Ilza Costa da Silva, Bocegogo Technician Windows, do Haiti. Merci. Comment ça va, boss? Ça va bien? Je va très bien. Merci beaucoup, mon ami. Um abraço para Ninita Castilho de BH, Leoni Ferreira, Ângela Souza, Felipe Alves da Silva, Yara Bernardini, Maria Neuza.
A Rita Lima perguntando aqui do adoçante. Já falamos sobre o adoçante. Abraço para o Cláudio Lourenço, para a doutora Amanda Tchordak. Abraço para a Eliane Compagnoni, Márcio Figueiredo Souza. Abraço para Elisa G, Marta Nhaca, Ana Iris Oliveira, Tereza Rodrigues, Newton Furtuoso da Silva. Quase fiquei hipertenso por excesso de cafeína. Fiquei bastante tempo com pressão 14/8, com muito custo e medicamento, atividade e alimentação variadas, consegui contornar. Hoje tem a pressão 10/6. Muito bom, Newton. Abraço para Helena Alves do Maranhão, Eula Boy, Janaína Castro. Abraço para Marilene Dias Martins, que me acompanha aqui há mais tempo. Eu sei, Marilene. Você eu sei que está todo dia aqui com a gente. Abraço para o Gumercindo Tomé, para a Maria do Socorro Guedes, de Januária, Minas Gerais, Maria da Glória Silva Bernardino, Ivone Oliveira, Oswaldina Ramos. Abraço para o André Seabra Miranda, que está falando aqui, ó. Sem tomar café, eu sinto muito mal. Dor de cabeça e disposição. Café dá ânimo. Sabe o que é isso, né, André? Tá viciado em cafeína. É isso que aconteceu com você. Você está viciado em café, não consegue ficar sem. E aí, quando você fica sem, o que dá? Crise de abstinência. Pois é, você está dependente da cafeína. Abraço para Iara Bernardini, para Aurislene Souza, Nivalda Pacheco, Marluce Santos. Abraço para Ina Rodrigues, para Luciene Teles da Silva, Maria Aparecida da Silva, Penha Vidal Vanini. A Maria Tereza perguntando aqui do xilitol. Pode? Xilitol vai te dar diarreia, né? Mas, pessoal, como eu falei aqui, os melhores adoçantes, o melhor adoçante, vamos simplificar aqui, é o esteviol, tá bom? Abraço para Maria Trevisan de Guarulhos, Carmozina Ferreira. Tomar um cálice de vinho no almoço realmente faz bem para o coração? Carmozina, o vinho ele tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias que podem ajudar sim o coração e a circulação. Porém, essas propriedades também estão presentes na uva. E o problema é que o álcool ele é muito tóxico para o nosso organismo. Esse é o problema, tá bom? Um abraço para Luciana Tel. Um abraço para Zilda Vieira. Para quem mais está com a gente aqui? Calma aí, não me perdi. Maria do Socorro Guedes. Doutor João, eu amo comer rapadura. Rapadura não é saudável? Maria do Socorro Guedes, rapadura é açúcar puro. A diferença é que a rapadura, ele é um açúcar menos refinado. Então, é claro que para adoçar é melhor uma rapadura do que o açúcar cristal, por exemplo. Lógico, mas ainda assim, o ideal é não adoçar, tá bom? Abraço para Fátima Oliveira da Paraíba, Lilian Menezes de Almeida. Eu já comprei o livro no mês passado e até agora não recebi. Comprei no dia 08/06. E aí, como resolver isso? Muito simples, Lilian. Faz o seguinte, manda um WhatsApp para o nosso suporte. Anota aí, o WhatsApp do nosso suporte. DDD 21 97 690 2933. Manda uma mensagem que a gente vai resolver na hora o problema. Se alguém mais tiver com esse problema também, manda uma mensagem para o WhatsApp. DDD 21 97 690 2933. Manda uma mensagem que a gente vai resolver na hora, ok? Um abraço para... Quem mais? Vanderlei Lopes de Niterói. Lúcia Stockler. Célia Alves, já comprei o livro, mas não sei achar. Célia, mesma coisa, manda uma mensagem aí para o nosso WhatsApp. 21 97 690 2933. Não adianta ligar, tem que ser mensagem, porque ligação não vai receber, tá bom? Um abraço para Ina Rodrigues, para Eliane Montenegro, para a Mônica de Caldas do Jorro, na Bahia, Elizabeth Ostrovski, Maria do Socorro Guedes, Zileide Pinheiro e para Regina Garrido de Salto Grande, São Paulo. Pessoal, é isso, hein? Vou curtir meu domingão, recomendo que você faça o mesmo, com moderação. Continua aqui comigo, não se vai se você quiser continuar assistindo, aprendendo mais sobre a sua saúde. Então faz o seguinte, assiste esse vídeo daqui, onde eu falo sobre bebidas que são boas para a sua circulação. E esse vídeo aqui, onde eu falo sobre chás que também são perigosos
para a sua saúde. Tá bom, pessoal? Então, olha, assiste aqui, te vejo nessa live, não se vá, continua comigo, não é um tchau, é um até logo, que depois dos anúncios a gente se encontra de novo, tá bom? Até mais, te vejo daqui a pouco.